A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo para edificar a tua vida. Meu amigo, minha amiga, eu queria convidá-la para se inscrever no meu canal do YouTube Apóstolo Silmar Fernandes. Neste canal você vai encontrar centenas de vídeos que vão abençoar a tua vida, vídeos variados, vídeos sobre libertação, vídeos sobre salvação, enfim, você vai ter uma gama de assuntos que você poderá ser edificado. Também quero convidá-lo a compartilhar os vídeos, comentar os vídeos. Se você tem alguma ideia, se você quer que eu grave um vídeo sobre determinado assunto, você entre em contato. O meu WhatsApp é 986-5448-13. 986-5448-13. Bom, neste vídeo eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é autoridade. Eu quero falar principalmente para aquelas pessoas que têm um chamado, um desejo de pregar a palavra de Deus. Então eu vou falar sobre autoridade. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. É claro que existe vários tipos de autoridade, mas eu quero falar sobre dois tipos e mais especificamente sobre o segundo tipo. Existe a autoridade que nos foi dada por Jesus, que ela significa domínio, direito de ordenar algo. Jesus nos deu sua autoridade, e essa autoridade ela está na palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 6, no verso 15. Eu vou ler para você sobre autoridade, que significa domínio, ordenar, direito de ordenar. Jesus falou assim: e disse-lhe, Jesus está falando: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão nova língua. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui o Senhor Jesus nos deu autoridade, direito de ordenar, domínio sobre os demônios, autoridade para curar os enfermos. Essa autoridade foi dada por Jesus. Então, como eu disse, existem vários tipos de autoridade, mas a autoridade que eu quero me demorar mais um pouco nesse vídeo é a autoridade que significa conhecimento. Meu amigo, minha amiga, se você tem um desejo de ser um pregador, uma pregadora, você precisa ter esse tipo de autoridade. Você precisa buscar esse tipo de autoridade. Então a autoridade que eu li, que é domínio, direito de ordenar, essa autoridade nos foi dada por Jesus. Nós recebemos essa autoridade. Foi dada para quem? Para todos aqueles que creem. Então, quando a pessoa crê na obra de Jesus na cruz, quando a pessoa crê que Jesus derrotou Satanás, quando a pessoa crê, ela recebe então essa autoridade. Ela pode exercer essa autoridade, que é domínio, direito de ordenar. É sobre as doenças, sobre os demônios, enfim. Mas existe um outro tipo de autoridade, que é a autoridade que nós devemos buscar. E essa autoridade o pregador tem que conhecer e tem que ter, que é a autoridade que significa conhecimento. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, no verso 28 e 29. Diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como autoridade e não como os escribas. Então Jesus aqui, ele estava pregando, eu creio que a maior pregação que essa terra já ouviu, que o mundo já ouviu, que é o Sermão do Monte. E quando ele terminou
a multidão, os ouvintes, estavam admirados, surpresos, porque por causa da autoridade com a qual o Jesus falava, isto é, o conhecimento de Jesus a respeito daquilo que ele falava. Então, meu amigo, minha amiga, o pregador, ele precisa buscar, essa autoridade é buscar essa autoridade, que significa conhecimento. Certamente você já ouviu um pregador, você já ouviu alguém pregando, que você percebe que a pessoa não conhece muito daquilo que está falando. Por quê? Porque ela não buscou essa autoridade. Então, quando um pregador, preste atenção, vai pregar sobre um determinado assunto, vai pregar sobre um culto de libertação, vai pregar sobre expulsar demônios, tá? Ele recebeu uma autoridade, que é o direito de ordenar, de exercer essa autoridade, se ele crer. Mas ele precisa também ter buscado o direito do conhecimento a respeito daquilo. Porque a libertação não é só expulsar o demônio. Libertação é um processo que começa depois que o espírito imundo é expulso. Aí a pessoa precisa ter um acompanhamento, ela precisa quebrar pactos, quebrar alianças, talvez maldições, alianças voluntárias, involuntárias. Então, o pregador precisa ter esse conhecimento. Se ele está falando sobre libertação, ele que tem que ter essa autoridade de conhecimento sobre aquele assunto. Aí o pregador vai falar sobre um texto, sobre um assunto, por exemplo, perdão. Vai falar sobre perdão. Ela precisa ter autoridade nesse assunto, ela precisa conhecer, ela precisa estudar a Bíblia, ela precisa estudar sobre o assunto. E quando ela falar, quando ela está pregando, quando o pregador está ali pregando, a pessoa vai perceber que ela sabe do que está falando, que ela tem autoridade sobre aquele assunto. Eu já ouvi pregadores, não estou aqui falando mal de pregadores, eu estou falando nesse vídeo para você que quer ser um pregador. Eu já ouvi pregadores que eu percebi que eles não tinham autoridade de conhecimento. Não tinha autoridade, porque falavam de um assunto que tu percebia que a pessoa não tem conhecimento daquele assunto, falava assim de maneira superficial, às vezes até de maneira errada. Então tu percebe que aquela pessoa não tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Sabe, isso não é só na esfera espiritual, na esfera natural também. Por exemplo, na categoria da medicina. Claro que existe médico que tem mais autoridade do que outros sobre determinado assunto. Existe um médico que ele tem mais conhecimento que o outro. Embora os dois podem exercer a mesma função, pode trabalhar na mesma área, mas percebe que o outro conhece mais, o outro tem mais autoridade sobre aquele assunto. Assim é um pedreiro, existe pedreiro que não tem autoridade sobre o assunto. Existem outros que têm autoridade sobre o assunto, conhece aquilo que está fazendo. E assim também é na esfera espiritual. O pregador, ele recebe a autoridade que foi dada por Deus, que é a autoridade para, se ele crê, né? Essa autoridade, ela é baseada na fé. Eis que todos aqueles que creem expulsarão demônio, impor as mãos sobre os enfermos ficarão curados, se beber alguma coisa mortífera não fará mal. Então a condição é crer. Então quando a pessoa crê, ela recebe essa autoridade, recebe de quem? De Jesus. Agora, a autoridade do conhecimento ela tem que buscar. Ela tem que ter autoridade sobre aquilo que ela está falando. E quando as pessoas que estão ouvindo, ela percebe, porque isso é percebível, isso se pode perceber. Tu percebe quando uma pessoa sabe do que está falando. Tu percebe quando a pessoa tem conhecimento profundo daquilo que está falando, pregando. E aí aquela autoridade então contagia os ouvintes, e os ouvintes ficam prestando atenção, porque sabe que quem está falando ali sabe do que está falando. Então, meu amigo, minha amiga, você que é um pregador, você que tem desejo de ser um pregador, lembra-se disso. Busque a autoridade de conhecimento.
Seja um perito naquilo que você faz. Busque, seja o melhor naquilo que você faz. Sabe, se você é alguém que toca instrumento na igreja, busque conhecimento a respeito disso. Busque conhecimento a respeito daquilo que Deus deu para te fazer no reino. Busque essa autoridade de conhecimento. Não é legal quando você fala com uma pessoa e você percebe que ela sabe do que está falando? Você percebe que ela tem autoridade para estar falando sobre aquele assunto, porque ela conhece o assunto. O ouvinte não tem nem coragem de duvidar ou de falar ao contrário, porque ela percebe que a pessoa tem autoridade sobre aquilo que está falando, ela tem conhecimento. Então esse vídeo foi gravado para você que quer ser um pregador, ou você que é um pregador e não busca o conhecimento. Busca o conhecimento. Olha, isso é simples, mas tem que querer e tem que ter tempo, tem que buscar tempo, tem que arranjar tempo, tem que ter vontade, tem que ter um desejo de ter essa autoridade. Então, por exemplo, o pregador está pregando um texto lá, aí Pedro entrou na cidade de Betânia e fez isso, fez aquilo. Se ele é uma pessoa que buscou autoridade e conhecimento, ele vai estudar sobre a cidade de Betânia, ele vai falar como era a cidade de Betânia, como eram, qual a cultura, como eram os habitantes de Betânia. Ele vai mostrar para os ouvintes que ele tem conhecimento, ele tem autoridade daquilo que ele está falando. Então, a autoridade do conhecimento. Isso faz com que as pessoas voltem para ouvir o pregador novamente, porque percebe que ele sabe do que ele está falando. Amém, querido? Então não se esqueça, inscreva-se no meu canal, há muitos vídeos que vão edificar a tua vida. Eu vou gravar outros vídeos nessa mesma área. Eu vou falar sobre a autoridade do poder, a autoridade da unção, e certamente o Senhor Jesus vai te abençoar cada vez mais. Fica na paz, tu e a tua família.